A nossa introdução, o comentarista ele começa falando que o homem ele foi criado perfeito em santidade. Depois que Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que ele viu que era bom, não é? E todos nós sabemos que o homem é a coroa da criação, não é? Deus criou o homem perfeito. Mas ele diz aqui que logo, nós não sabemos quanto tempo o homem passou nesse estado de perfeição e santidade, desfrutando da presença literal de Deus e da sua bondade, não é? Mas o homem se corrompeu, foi corrompido pelo pecado. E é interessante que o comentarista da lição, ele diz aqui ainda na introdução, de tal modo que somente em Cristo Jesus é possível a restauração a Deus. Parece que o comentarista da lição, ele colocou cada palavra, cada frase, combatendo o pelagianismo, a doutrina de Pelágio, ou as doutrinas, as falsas doutrinas, as heresias de Pelágio. Quando ele diz aqui, o homem foi corrompido pelo pecado de tal modo. Eu lembro do João 3,16, né, quando a Bíblia diz de tal maneira, é a mesma comentarista ele usa. De tal modo que somente em Cristo é possível a restauração. O homem foi corrompido de uma forma que, por si só, por si mesmo, jamais alcançaria a restauração e volta à comunhão com Deus. Capítulo 3 de Gênesis relata que o pecado entrou na humanidade e em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção, a doutrina da depravação total. Né? Na frente nós vamos ver isso. O apóstolo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos, ou também a universalidade do pecado. Primeiro tópico da nossa lição, a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. É bom nós notarmos, como eu acabei de dizer, todas as palavras, com detalhe, que o comentarista ele coloca nessa lição. Repetindo, a doutrina bíblica, o que a Bíblia defende a respeito do pecado e a sua extensão, ou seja, a extensão do pecado. Primeiro ponto, ele fala do autor do pecado. E chegou ao ponto de afirmar que Deus criou o mal. Porque trata-se da mesma questão. Não é? O autor do mal, a origem do mal, quem criou o mal, quem criou o pecado. E alguns chegam a defender que Deus ele criou o mal, e se Deus ele criou o mal, consequentemente ele criou o pecado. Não é, não é isso que a Bíblia nos ensina. Há várias colocações a respeito dessa questão. Se for uma pergunta, né? Quem é o autor do mal, quem é o autor do pecado? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, até porque o comentarista da lição ele vai direto na resposta, afirmando que o autor do mal ou do pecado é o próprio diabo, o próprio Satanás, que é mencionado em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, como está aqui na nossa lição, como a antiga serpente. Jesus disse que em Mateus capítulo 12, que ele é o maioral dos demônios, né? O chefe dos demônios. Quando Satanás ele caiu, se rebelou contra Deus, ele conseguiu, de alguma maneira, corromper uma grande quantidade de anjos, e o próprio Senhor Jesus, aqui em Mateus, vamos ler, capítulo 12, e o versículo 24, ele afirmando que essa antiga serpente, Satanás, o diabo, é o próprio Beelzebul, não é? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam:
este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Esse foi o que se rebelou, não é, contra Deus. Quando a gente fala do autor do pecado, ou da origem do pecado, a origem do mal, tem dois momentos que a gente precisa observar, não é? A origem do mal ou do pecado na humanidade, na raça humana, e também a origem do mal ou do pecado no âmbito espiritual. Né? Nós sabemos que o pecado se originou no céu, não no trono de Deus, muito menos pelo próprio Deus. Deus não é o autor do pecado, Deus não é o autor do mal, né? Como ensina o que nós chamamos de supralapsarianismo, não é? Que Deus ele predeterminou todas as coisas. Mas a gente sabe que a origem do pecado foi no céu porque Satanás estava no céu, habitava no céu. Né? Então a origem do pecado deu-se no céu, no âmbito, no mundo espiritual, e depois, através de Adão, por tentação da serpente, de Satanás, entrou na humanidade. Ponto 2 do primeiro tópico, ele fala aqui que foram abertos os olhos de ambos. Gênesis capítulo 13, o versículo 7, que nós lemos, não é? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Antes disso, a paz, ela era no coração deles, do homem, né? Da mulher, do primeiro casal, dos nossos pais, era plena, era total, não é? E a inocência, o estado de inocência deles é que garantia isso, essa paz. E a gente observa que eles não se incomodavam com a sua nudez, não é? Aliás, eles recebiam todo dia, a Bíblia diz, na viração do dia, em um determinado momento do dia, eles recebiam a visita do próprio Deus daquela forma que eles estavam. Gênesis capítulo 2 e o versículo 25. Gênesis capítulo 2 e o versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Né? Recebiam, como acabei de dizer, vocês sabem, a visita, a presença do próprio Deus, não é? Mas, quando eles comeram do fruto proibido, imediatamente eles perceberam que estavam nus, e a Bíblia diz que eles se envergonharam, procuraram se esconder da presença de Deus, logo veio o sentimento de culpa, o sentimento também de medo. Né? Na verdade, alguns estudiosos afirmam que o primeiro sentimento, como consequência do pecado, que veio ao homem foi o sentimento de medo. Não é? Eles tiveram medo e se esconderam. Não é? Terceiro ponto do primeiro tópico, a consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os homens. Há várias colocações a respeito disso, não é? Como que esse pecado foi transmitido ao homem, mas a Bíblia nos garante, o texto da nossa lição, que uma coisa é certa. Nós não sabemos como se deu isso, não é? Mas é certo que isso se deu. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 e o versículo 12, que está também na nossa leitura bíblica em classe, porque pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5 e o versículo 9. Isso fala da universalidade do pecado, não é? A doutrina da depravação total. Quando nós falamos da depravação total do ser humano, isso não quer dizer que nós estamos falando da intensidade do pecado. Não é? O tópico 4 desse primeiro, o ponto 4 do primeiro tópico, ele fala aqui, olha, da extensão do pecado. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou a toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante. O comentarista diz aqui na lição.
a doutrina da depravação total ou da universalidade do pecado. Não é? Quando a gente fala da depravação total, ele diz aqui que fala da extensão do pecado e não da sua intensidade, da sua profundidade. Na verdade, muitos têm dificuldade de aceitar essa expressão. O pastor Silas Daniel, uma vez ele escreveu que esse texto, essa expressão, a depravação total da humanidade, é um texto, é uma expressão do século XVI, muito arcaica, e por isso nós temos dificuldade de entender essa expressão, porque quando se fala que o homem é totalmente depravado, a gente logo observa para alguém, se não a nós mesmos, e diz, não, mas eu não sou totalmente depravado. Tem pessoas que, embora nunca tenham aceitado a Jesus, mas nunca beberam, nunca fumaram, nunca se prostituíram, enfim, nunca roubaram, nunca fizeram mal. Alguns até afirmam que podem chegar à salvação porque é uma pessoa do bem, que sempre fez o bem, que sempre fez boas obras, não é? E como então o homem pode ser totalmente depravado? Isso fala da extensão do pecado da, e, e da sua totalidade. É o que nós acabamos de ler. Todos os homens, todos pecaram, não é? E também as consequências desse pecado que passou a todos os homens. Ele diz aqui: o pecado se estende a todas as pessoas, e também é importante notar isso, que todas as pessoas pecaram, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não é? Mas também o pecado, ele corrompeu a totalidade do homem, espírito, alma e corpo. Não é isso que ele diz aqui? O pecado corrompeu a alma, o corpo, a alma, o espírito, com base em textos bíblicos, não é? O intelecto, a vontade, a consciência, a razão. Ou seja, toda a constituição do homem foi afetada pelo pecado. E todos os homens. Toda a constituição do homem e todos os homens. Não há ninguém que não tenha sido afetado pelo pecado, e também não há nada em nós que não tenha sido afetado, não é? Ele diz aqui que o ser humano está incapacitado por causa disso de conhecer a Deus por seus próprios esforços, diferente do que defendia Pelágio, não é? Nós vamos ver mais à frente. A imagem de Deus no ser humano caído, ela não foi erradicada. Ela não foi erradicada, mas ela está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha, com base em vários textos aqui colocados pelo comentarista da lição. Vamos avançar. Então vamos lá. A heresia que nega o advento do pecado, que é o pelagianismo. Não é? O pelagianismo é a heresia mais antiga da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, que é o heresiarca, o autor dessas heresias, não é? Pelágio, ele negava o pecado original, não é? Pelágio, ele negava também, claro que o homem nasce sem pecado, não é? Se ele negava o pecado original, ele defendia que o homem aprendia a pecar, não é? Ou seja, vale até essa pergunta, ou um trocadilho, no sentido de que, para nós refletirmos, o homem ele peca porque é pecador ou é pecador porque peca? Eu vou repetir. O homem ele peca porque é pecador ou ele é pecador porque peca? A resposta bíblica é: o homem ele peca porque é pecador. Pelágio ensinava que o homem aprendia a pecar. O homem ele não foi afetado, na verdade não existia pecado original, o homem não foi afetado pelo pecado, e quando ele pecava, quando ele errava porque ele foi aprendendo a fazer isso. Né? Pelágio defendia também que o homem ele é responsável pela sua própria salvação, que o homem tem o poder em si de alcançar a santidade, sem precisar da graça de Deus. Na verdade, ele ensinava também que a graça ela serve como um
uma ajuda externa, um incentivo externo, e não como algo, como uma necessidade para a salvação, não é? E Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, que foi contemporâneo de Pelágio, foi um dos maiores opositores de Pelágio. Ele coloca aqui alguma coisa sobre isso, bem resumidamente. O conteúdo doutrinário. A princípio, sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não era considerado e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, um jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte doutrinária, ou da doutrina pelagiana, são os escritos dos seus oponentes. Ou seja, o próprio Agostinho de Hipona nos fez conhecer o bojo das heresias de Pelágio. O próprio Pelágio não discorria sobre os seus pensamentos, sobre as suas heresias. Né? Então, por isso que o comentarista da lição coloca aqui, que a fonte das informações a respeito das heresias de Pelágio foi nos passada pelos seus próprios opositores. Pelágio, ele acreditava que, por exemplo, no criacionismo, na teoria do criacionismo, né? Ou seja, Deus ele criava a alma. Quando ele ia criar um ser humano, ele criava uma alma, não é? Ele criava aquela alma. E se Deus ele é interessante também que isso aí, porque tem uma implicação muito forte, porque se Deus ele cria no entendimento pelagiano uma alma toda vez que ele vai criar uma pessoa, essa alma ela não tem pecado, né? É uma alma sem pecado. Então isso não é verdade. A Bíblia diz que todos pecaram, né? Em Adão todos pecaram. Adão ele passou repito, né? Como o comentarista da lição diz, nós não sabemos como isso se dá, mas o pecado foi passado porque não é uma nova alma toda vez que alguém vai nascer, não é? Nós acreditamos na ideia traducionista. Não é? Me ajudem aí. O traducionismo é a doutrina que afirma, segundo o dicionário teológico do pastor Claudio de Andrade, que é a doutrina que afirma que a alma ela é repassada de pai para filho no momento da concepção. Né? É um mistério também, mas foi um poder que Deus deu ao homem. Não é que nós criamos uma alma, mas no momento da concepção, a alma ela é passada de pai, ela é transmitida, não é de pai para filho. E Pelágio ele não aceitava essa verdade, essa realidade bíblica. Não é? O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisso. Observe, o ser humano está na nossa lição. Não nasce em pecado. É o que nós acabamos de colocar. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento de Pelágio, do pelagianismo, que foi, ele diz aqui, condenado no Concílio de Éfeso em 431. Uma resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão, não é? A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. De novo, Romanos capítulo 5 e o versículo 12, ele diz aqui, olha, a universalidade do pecado. Pelo que, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e aí ele reafirma no mesmo versículo, por isso que todos pecaram. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão, não é? A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Se isso
o comentarista quer dizer o seguinte: se realmente o pecado de Adão não passou a toda a humanidade, haveríamos de encontrar alguém que não ia morrer fisicamente, né? E até hoje nós não conhecemos ninguém que está vivo desde Adão, não é? Aliás, o próprio Adão morreu e todos os seus descendentes, e nós, se não formos arrebatados antes disso, tem um teólogo que diz, eu acho que é o pastor Walter Brunelli, duas certezas que nós temos, né? Da culpa, falando sobre a martiologia, a doutrina do pecado, né? Duas certezas que nós temos, da culpa e da morte, não é? Isso é uma prova de que o pecado original, ele passou a todos os homens. E é por isso que nós pecamos, porque nós somos pecadores. Segundo ponto do segundo tópico, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, inclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade, não é? O pelagianismo está, ou seja, o Alcorão, o islamismo, eles são, de alguma maneira, ou em até certo ponto, pelagianista, não é? Não há necessidade da graça para a salvação. Ela até ajuda, incentiva, mas o homem, por si só, é quem tem o poder de alcançar a sua salvação. Nós vamos ler aqui porque eu acho bom esse restinho de tempo que nós temos, a gente continuar nessa interação, tá bom? Então eu vou ler aqui para nós concluirmos. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões, principalmente reencarnacionistas, né? O hinduísmo, o próprio espiritismo em si, que nós conhecemos mais, né? Religiões reencarnacionistas que negam a queda do homem. As religiões reencarnacionistas, elas pensam um pouco diferente de Pelágio com relação à alma humana, né? Essas religiões, elas acreditam, elas ensinam, defendem a pré-existência da alma, não é? O pré-existencialismo. Deus, em algum momento, ele criou as almas, né? Quando eu era criança, eu ouvi uma vez um irmão ensinar isso na igreja, e isso deu um problema, e depois, nunca mais ele teve a oportunidade para ensinar isso na igreja, porque ele estava ensinando heresias absurdas. Não sei até hoje onde o irmão Bento, que já partiu para o Senhor, aprendeu essas doutrinas, né? Mas essa é uma doutrina antibíblica do pré-existencialismo da alma. Deus, ele criou, na verdade, tem algumas alas dentro dessa falsa doutrina. Uns acreditam que a alma ela é incriada, ela não teve criação. E outros acreditam que ela foi criada antes de toda a criação, antes da criação física, né? Antes do homem. E elas ficam em algum lugar guardada. A gente ri, porque eu lembro do irmão, mas isso é muito sério. As almas, elas ficam guardadas, são almas puras, almas limpas, que não tem contaminação do pecado ou com o pecado original. Cada um peca por si só, né? E à medida que as pessoas vão nascendo, elas recebem uma alma e tocam ali a sua vida, não é? Mas nós cremos na existência de uma única raça e que a alma ela é passada no momento da concepção de pai para filho, não é? Isso é perigoso, irmãos, porque a gente fala muito dessas doutrinas espíritas, mas, de certa forma, ou em um certo sentido, os adventistas do sétimo dia, eles acreditam nisso também, não é? Porque vocês sabem que o adventista do sétimo dia, eles acreditam, inclusive, em outras raças, não é?
ou em alienígena, em seres de outros planetas, que essas outras criaturas não foram corrompidas pelo pecado original, o pecado de, de Adão. Então, não dá para a gente entrar nesses detalhes, mas o certo é que ele diz aqui que o movimento religioso denominado ciência cristã, eles negam a existência do pecado. O mormonismo, a transgressão de Adão, não passou para a raça humana. Essas são as heresias atuais e que estão bem próximo de nós. E às vezes, irmãos, a gente vê alguns desses ensinamentos, eu não vou dizer se proliferando, mas presente no nosso meio. É importante, então, que nós tenhamos o conhecimento bíblico correto a respeito do pecado, da doutrina do pecado, as suas consequências, o seu alcance, não é? Para combater essas heresias. O mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana, cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados, ou o pelagianismo aí, não é? Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista de outros para sabermos conversar e combater essas heresias. Aqui eu não me contrapondo ao comentarista da lição, imagine, mas eu quero só lembrar o que nós colocamos na nossa primeira aula presencial, no Tempo Central, a respeito de como é importante nós conhecermos as doutrinas bíblicas, não é? É importante nós conhecermos esses falsos ensinamentos para nos preparar melhor para rebater, para combater, saber combater esses falsos ensinamentos, mas o principal é nós conhecermos a verdade, a palavra de Deus, as doutrinas bíblicas, né? No nosso caso aqui, nessa oportunidade, a doutrina do pecado, a hamartiologia, não é? Conhecer o que a Bíblia ensina a respeito do pecado. E quando vir um falso ensinamento, uma heresia a respeito disso, nós que conhecemos a verdade, saberemos combater, não é? Mas o comentarista da lição, ele diz aqui que é importante nós sabermos, nós conhecermos esses pontos de vistas contrários às verdades bíblicas para sabermos conversar, não é? De novo, é importante, irmãos, nós dissemos a semana passada, não é? Mas eu sou muito repetitivo e eu vou repetir de novo, né? É importante nós conhecermos e aprendermos a tratar com essas pessoas a respeito desses falsos ensinamentos que eles receberam, que eles aprenderam e tentam ensinar, tentam passar para nós na tentativa de levar-nos para o lado deles, não é? Ou para as suas seitas, para as suas falsas religiões. Hoje não dá mais para a gente simplesmente rejeitar, bater a porta, a gente precisa estar preparado para abordar essas pessoas, se for o caso, com a verdade da palavra de Deus, para tentar-los convencê-los do erro com a ajuda do Espírito Santo, mostrando a eles a necessidade da salvação que só se adquire através do sacrifício de Jesus. Devemos conhecer bem aquilo que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também, né? É o que nós, em outras palavras, acabamos de dizer. E nessa missão que nós temos, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. O perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes que às vezes lhes parece correto, não é? E por isso nem examinam os seus fundamentos. O professor, a professora de escola dominical, ele tem a obrigação, aqueles que se sentem chamados por Deus, vocacionado para o magistério cristão, para a educação cristã, para o ensinamento da palavra de Deus, ele tem o dever de se preparar, de buscar o conhecimento das doutrinas bíblicas, das escrituras sagradas, para ir de encontro a essas pessoas e tirá-los da
do caminho do erro. O analfabetismo bíblico é o drama do século. O comentarista da lição diz aqui, ele tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Imaginem vocês, irmãos, para nós concluirmos aqui, alguém que coloca, por exemplo, esse ensinamento do criacionismo da alma. Não, a alma ela é criada por Deus. Quando alguém vai ser gerado em um ventre, Deus ele cria uma alma e dá aquela alma para aquele novo ser, para aquela nova criatura, não é? E isso parece algo que não tem nenhum problema, não é? Que, como alguém disse, eu não vejo nenhum mal nisso aí, mas implica dizer que se Deus ele criou uma nova alma, aquela alma não tem pecado, não é? Aquela alma não tem pecado. É diferente do ensino de alguns que afirmam que Deus predeterminou todas as coisas, não é? É o supralapsarianismo que nós falamos no começo, não é? Deus ele predeterminou todas as coisas e também o mal e aquela predeterminação de Deus, ela é fatalista, vai acontecer, não é? E se contradiz com isso aí, porque se Deus ele predeterminou a queda do homem, não é? Se Deus ele predeterminou a queda do homem, logo ele predeterminou também quem vai ser salvo e quem não vai ser, não é? E se ele predeterminou isso aí, nós não temos culpa nenhuma, não é? Um comentarista a respeito disso, me fugiu agora o nome dele, senão eu faria, ele diz assim, se o homem peca por predeterminação de Deus, se Deus predeterminou que o homem ia pecar, nós então, eu que pequei por predeterminação de Deus, eu merecia era um prêmio, né? Ele diz, eu achei muito interessante isso. Se eu cumprir a predeterminação de Deus, eu mereço um prêmio, e não a punição, e não a morte, não é? É uma questão de lógica, isso aí. Mas que nós possamos estar preparados, irmãos, buscar o conhecimento da palavra de Deus. Essas lições elas têm sido muito maravilhosas. É importante sempre que o professor da escola dominical tenha o conhecimento das doutrinas basilares da nossa fé, através também da nossa declaração de fé, não é? Para nós sabermos nos defender. A sinopse do terceiro tópico, para nós concluirmos mesmo aqui, diz que os pensamentos pelagianistas podem ser percebidos por meio das religiões reencarnacionistas, da ciência cristã e também do mormonismo. A conclusão diz, mesmo nesse estado de corrupção total, ou de depravação total, que é a extensão do pecado e a totalidade também do homem, nem tudo está perdido. Glória a Deus. Há esperança, ele diz aqui, desde a queda de Adão, já no capítulo 3, ou ainda do capítulo 3, não é? Deus ele tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou, glória a Jesus de novo. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Irmã Edla. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus por essa exposição abençoada, rica, do nosso superintendente, irmão Márcio Ângelo. E estamos muito felizes porque a nossa audiência está bem maior hoje. Vários irmãos participando, irmã de outro setor. Seja bem-vinda, irmã Nilzângela. Tem a irmã Jaqueline que levantou a mão? Quer falar, irmã? Irmã Nilzângela quer fazer uma pergunta. Pode fazer, irmã. Pode abrir o seu microfone. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Eu entrei uns minutinhos após ter começado, então eu não peguei tanto aqui o início, mas uma pergunta que é bastante comentada, mas não é bem clara ainda aqui na minha mente, é sobre a questão do pecado. A criação do pecado, foi Deus que criou o pecado? Como se formalizou essa questão? Como se deu início? Foi Deus? Foi tudo permissão de Deus? A origem do pecado, né? É isso, né? Isso.
Como se deu? O pecado ele teve origem no céu, não é? Certo. Mas porque Lúcifer habitava lá, não é? O pecado ele originou-se no céu, mas não foi Deus quem criou o pecado. Deus ele não é o autor do pecado, Deus ele não é o autor do mal. O autor do pecado, ou a origem do pecado, deu-se no próprio Lúcifer, em Satanás, não é? Mas não foi o próprio Deus que criou ele? Claro que antes da rebelião. Sim, sim, foi Deus que criou todos os seres, foi Deus quem criou, né? Inclusive Lúcifer. Deus criou eles, os anjos, inclusive Lúcifer, com livre-arbítrio. E tendo livre-arbítrio, ele resolveu se rebelar contra Deus. Então já havia, antes da revelação, a existência do mal. A existência de Lúcifer. Tá, antes da revelação. Porque ele foi criado como Lúcifer? Não, ele não foi criado como Lúcifer. Ele era um Lúcifer, anjo de luz, não é sim, certo? é exatamente esse o significado de Lúcifer, não é? Anjo de luz. Sim, sim, Ele era e continua sendo um anjo, não é? Ele continua sendo um anjo. concordo. Os anjos, eles foram criados à semelhança de nós. É claro que antes, não é? Nós fomos Uhum. criados à semelhança no sentido do livre-arbítrio. Os anjos, eles foram criados com livre-arbítrio. E, como sendo um ser de livre-arbítrio, ele intentou no seu coração, não é? Força de expressão, isso não quer dizer que anjo tenha coração, mas ele, no seu interior, intentou se rebelar contra Deus, ser maior do que Deus, não é? E aí a origem do mal. E na humanidade, o pecado entrou na humanidade através de Adão, não é? Adão pecou, e aí o pecado e a morte passou a todos os homens. Mas a origem do pecado deu-se na mente ou no coração, me permitam a expressão, a colocação, mas no interior de Lúcifer, do anjo caído. Ok, obrigada. Há, de fato, irmã, professora Nilsângela e os demais, como nós já dissemos aqui, de fato, há até irmãos nossos, não assembleianos, tradicional, como nós somos, mas de outras denominações que afirmam categoricamente que Deus, ele é, e como nós acabamos de dizer, ele pré-ordenou a queda. Logo, se ele pré-ordenou a queda, ele é o autor do mal, ele é o autor do pecado. Mas isso é inconcebível, biblicamente. Inclusive, eu fico preocupado porque, às vezes, eu creio que não é o caso de ninguém aqui, mas, vez por outra, a gente vê irmãos nossos, e às vezes até professores, assembleano, pentecostal, tradicional, arminiano, compartilhando pensamentos, frases desses defensores, como nós dissemos já no início, né, do supralapsarianismo, que é essa doutrina que afirma que Deus ele pré-ordenou a queda do homem, não é? Pré-ordenou a queda. Então, essa pré-ordenação para eles, essa pré-ordenação ela foi antes da criação do mundo, antes da criação de todas as coisas, Deus já havia predeterminado a queda. Satanás ia cair, o homem ia cair. E isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico. Tem, por exemplo, os calvinistas, não é? Os nossos irmãos calvinistas defendem isso, não é? O mais... e aí eu vejo, como eu estava dizendo, compartilhando pensamentos, frases, mensagens e até ensinamentos de John Piper, por exemplo. Nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes uma simples frase, uma simples mensagem, nós vamos compartilhando e isso não deixa de ser uma semente, uma erva daninha que pode se proliferar e o mal está instalado.
Não, eu ia só comentar que, na realidade, que deu início no pecado em Lúcifer foi a soberba, né? O ego dele. Exatamente. O comentarista ele coloca aqui Ezequiel. Dá para a gente ler ainda rapidinho, irmã? Ezequiel capítulo Dá sim. 28. Tem, a irmã Elisângela levantou a mão novamente, eu não sei se ela quer perguntar depois. Acho que ela quer falar. Mas pode ler. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, não é? Ele diz aqui, embora alguns digam que esse texto não é uma prova cabal da queda de Satanás, mas a maioria entende que é sim uma referência à soberba de Satanás. Não é? Ezequiel 28 e 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. É uma alusão ao próprio Satanás, sim. Que homem, que outra criatura foi criada perfeita, não é? E ele diz aqui, perfeito em formosura, cheio de sabedoria. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônio, o topázio, e ele vai discorrendo aqui, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, e no dia em que fosse criado, ele é uma criatura. Deus não criou mal, né? Repetindo, Deus criou Lúcifer e o pecado, o mal, teve origem no seu interior. Fosse criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido, ele diz aqui, para proteger e te estabeleci. No mundo santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos. Ele diz aqui novamente, desde o dia em que fosse criado. Às vezes até a gente acha que a Bíblia ela é redundante em alguns pontos, mas essa repetição tem o seu sentido, o seu significado. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Está vendo, irmãos? Foi no interior de Lúcifer que se achou iniquidade. Não é? Foi lá que teve origem. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. E aí, para concluir, ele diz aqui, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Ou seja, alguns entendem que aqui está determinado, aí sim, que não há mais salvação para Satanás. Justamente porque ele usou o seu livre-arbítrio para se rebelar contra Deus. A intenção dele era ser como Deus, não é? Mas vamos concluir aqui, senão a gente não termina. Está gravando ainda, irmã? Está gravando, sim. Mas depois vocês podem ver, está aqui no texto, né? Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15 também, não é? Qual o intento de Satanás desse querubim ungido. Amém, irmã? Amém. Amém. Muito obrigada, irmã Márcia. Que Deus o recompense. E obrigada, irmã Márcia, também. Todos e todas que estão conosco, Deus abençoe e que essa obra possa continuar. Podemos orar, né, irmão? Amém, podemos orar. Para não Pedir cansar mais o pessoal. para o pastor
Ismael orar novamente, nos despedindo, amém? Amém. Agradecido aí pela oportunidade. E está sendo uma bênção e vai continuar sendo uma bênção até Jesus voltar. No nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, graça nós te damos por esse momento, por essa oportunidade. Que o Senhor venha abençoar cada um, meu Pai, que se esforçou para estarmos aqui juntos, aprendendo da Tua Palavra. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria. Muito obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Pai do Senhor. Até a próxima. Continue orando por esse projeto, por esse trabalho, para que o Senhor, através dessa iniciativa da Escola Dominical do Tempo Central, nós possamos alcançar e ajudar os nossos professores. Deus abençoe. Amém.